Bom, então nós iniciamos na o estudo aí, semana retrasada, eu acho, falando aí um pouquinho sobre a criação. Então nós passando aqui para a gente ver o que a gente já viu. Então nós iniciamos aí falando sobre o princípio aí da criação, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra sem forma e vazia. E nós vimos aí que falamos um pouquinho desse versículo 1 e 2 de Gênesis. Nós vimos que a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles têm um consenso que existe uma lacuna aí de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, né? Porque Deus ele cria a terra e alguma coisa acontece e a terra ela é tirada da sua situação natural, né? O caos ele se instaura. Muitos atribuem isso a Lúcifer quando ele é expulso do céu e é lançado na terra. Alguns atribuem isso a essa primeira criação, digamos assim. E aí o caos ele é instaurado. E logo depois, no verso 2 é como se Deus ele recriasse, né? Ele colocasse novamente a ordem ao caos que estava instaurado na terra. Então, lá no versículo 2 diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas, e ali Deus ele inicia o processo novamente ali da criação. Então, passando aqui, o tema da criação ela é muito importante aí no Antigo Testamento. Nós vemos nos primeiros capítulos do Gênesis, onde concentra a maioria da história da criação, mas nós vemos também em Jó, né? Jó, capítulo 38, do 1 ao 42. Do 1 ao 42, ele mostra também alguns aspectos da criação. Né? Deus ali, quando ele começa a falar com Jó e responder aos questionamentos, ele vai falando também várias situações ali relacionadas à criação. Então, nós vimos também que a criação ela é atribuída a Deus Pai, mas também ao Filho e ao Espírito Santo. Né? Toda a Trindade está envolvida na criação. Colossenses, verso 2 de Gênesis, que a gente viu, diz que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas. Também em Colossenses ele vai falar acerca de Jesus, diz que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses vai falar isso, né? E a gente vê tudo isso aí também na história da criação. Nós vimos também que em algumas passagens a criação ela é colocada como se fosse uma luta entre as forças, entre Deus e as forças do caos, né? Uma força caótica, e Deus ele vai colocando ordem à criação, suplantando aí essas forças. E nós vemos que isso também está envolvido em algumas literaturas de outros povos que circuncidavam Israel. E a gente viu aí, eu até coloquei lá no grupo, para quem tivesse a curiosidade de ver, que nós temos dois textos aí da antiguidade relacionados à criação. Nós vimos aí o poema de Enuma Elish, né, um poema arcádico, início do segundo milênio. Então fala aí sobre lá da Babilônia, né? É descoberto lá na Babilônia, em Nínive. E ali ele fala de um deus lá, Marduk, que ele vai lutando contra as forças do caos e ele dá origem ao mundo. É um relato muito parecido com o, o, os capítulos 1 e 2 de Gênesis. E a gente tem também a chamada Epopeia de Atrahasis, também é um poema arcádico, é uma epopeia, uma história, né, cosmológica que retrata a criação, a história primitiva da humanidade, mais ou menos ali entre os textos entre o verso capítulo 1 e 9 de Gênesis. É bem interessante isso aí também. Fala lá que os deuses eles estavam trabalhando, né, na construção da Terra, né, do universo. De repente esses deuses
inferiores que trabalhavam nessa construção, que botavam a mão na massa, eles se sentiam muito cansados e fadigados. Então eles reclamam para os deuses de uma hierarquia superior e eles decidem criar um ser para trabalhar por eles. E aí um desses deuses ele se oferece para que ele pudesse ser sacrificado para dar origem a esses seres. Aí esse deus ele é morto, o sangue dele é misturado com barro e aí cria-se o homem. E esses homens eles começam a trabalhar e fazer o serviço dos deuses. Só que chega um momento que os deuses eles começam a reclamar porque os homens eles são muito barulhentos. E aí o que acontece? Eles decidem exterminar o ser humano, a humanidade, através de um dilúvio. E aí, entre a humanidade, existe esse homem chamado de Atrahasis, que era um homem justo, e aí ele é avisado por um dos deuses que o dilúvio iria acontecer, e aí manda ele construir uma arca, e nessa arca colocar um casal de animais para que ele fosse salvo do dilúvio. Então veja como é semelhante o relato com o relato que a gente tem do Gênesis, com relação a, tanto à criação, né, o homem formado do barro, né, do pó da terra, como também em relação ao dilúvio. E esse Atarrazes, né, a gente lembra logo de Noé, né, da história de Noé, quando Deus ele decide enviar o dilúvio. Então nós vimos aí que esses textos eles já existiam na antiguidade antes do livro de Gênesis ser escrito. E aí o que acontece é que alguns críticos eles atribuem dizendo que o livro do Gênesis seria uma cópia, né, uma mera cópia desses textos. E aí a gente comentou lá, né, no estudo aí passado, anteriormente, que ao invés disso aí abalar a nossa fé, pelo contrário, ele acaba fortalecendo. Pois a gente vê aí que outros povos, muito antes dos hebreus, eles tinham um entendimento, ainda que obscurecido, de alguns fatos que originaram o universo. Então, outros povos eles tinham esse entendimento de todos esses fatos que deram origem ao universo. Só que Deus ele revela a Moisés de que forma exata isso acontece, né? Então, esses textos eles acabam, na verdade, confirmando que a história da criação, passando ali também pelo dilúvio, não é uma história, uma invenção da Bíblia, nem daqueles que escreveram a Bíblia. E outros povos, eles tinham também essa noção que havia um Deus criador e a noção de como a Terra foi criada, né? E como depois ela vem o dilúvio e destrói ali a humanidade que estava rebelde. Então veja que isso aí ele acaba por fortalecer o relato que a gente tem lá no livro do Gênesis, certo? Então a gente falou disso aí também na aula passada. Outro ponto importante, e eu acho que aí a gente já começa a entrar no assunto de hoje, a ser destacado é que o Antigo Testamento deixa claro que a natureza não é divina. Essa é a grande diferença da nação de Israel para aqueles povos, porque aqueles povos da antiguidade, eles divinizavam a natureza, colocavam o sol, a lua, como se fossem deuses, e adoravam e referenciavam as coisas, né, as coisas criadas. Mas o Antigo Testamento ele deixa claro, tanto o sol como a lua e as estrelas são criações de Deus, né? Então isso era comumente distorcido por aqueles povos, então esses corpos celestiais eles eram adorados como deuses, né? Essa é a grande diferença do Deus criador da Bíblia Sagrada para aqueles povos. Ao deixar claro que astros foram criados por Deus, fica evidente que eles não possuem natureza divina e estão todos subordinados a Deus. Esse era o grande diferencial ali do Antigo Testamento. Aí nós temos outros fatos interessantes. Em meados dos séculos I e II, o gnosticismo surgiu com a ideia de que se deveria traçar uma diferença entre o Deus que redimiu a humanidade e uma outra forma de divindade inferior, normalmente denominada de o demiurgo, que fora quem no princípio havia criado o mundo. Para os gnósticos, o Antigo Testamento tratava desse Deus inferior, em contraste com o Novo Testamento, que se voltava para o Deus Redentor. Então, essa heresia ela surgiu no primeiro e segundo séculos e ela é muito combatida na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nas cartas de João. 1 João, 2 João,
ele combate muito. Em outras as cartas de Pedro, em muitos lugares, Paulo ele combate muito também esse gnosticismo. O que era isso? Os gnósticos foram seguidos de movimentos religiosos diversos, seguidores, que enfatizavam a salvação mediante a gnosis, ou seja, conhecimento, né? Gnosis no grego significa conhecimento. O aspecto essencial do gnosticismo era o dualismo cosmológico. O que é isso? A oposição entre o mundo espiritual e bom e o mundo material e mal. Ou seja, explicando aqui de forma simples, os gnósticos eles acreditavam que haviam dois deuses. Um deus do Antigo Testamento, que era um deus, era uma forma de divindade inferior, era como se fosse um deus que era mau, um deus perverso, que eles colocavam aí, por exemplo, para fundamentar aí suas guerras que o povo de Israel traçava. Então diziam que era um Deus inferior, era um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, que era um Deus redentor, um Deus bom, que mandou seu filho para morrer por nós. Então eles faziam essa distinção como se houvessem dois deuses, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, um posterior a isso aí, que era um Deus melhor, mais bonzinho. Era como se eles dissessem isso. Então, na verdade, o que os gnósticos eles eram marcados. Sua voz está indo e voltando. É porque eu acho que a internet está cortando. Os gnósticos eles eram marcados por esse dualismo, ou seja, eles acreditavam que existia um Deus. Aliás, o dualismo, que o homem ele é matéria e espírito. A matéria é completamente má e o espírito é completamente bom. Então eles diziam que a matéria ela podia ser desprezada. E daí surgiam as heresias, né? Porque eles, alguns se entregavam à imoralidade, porque eles diziam a matéria não serve de nada, então eu posso fazer o que eu quiser com ela. E aí dizia só o espírito que é bom. Então eu vou salvar o espírito, mas eu vou entregar a minha carne para fazer o que eu quiser. Então existiam muitas heresias aí originárias do gnosticismo. Mas a gente não vai entrar por aí, já é outra coisa. O importante é que os gnósticos eles surgiram com essa ideia de que haviam dois deuses, um deus inferior, que estava lá no Antigo Testamento, e um deus melhor, digamos assim, que era o Deus Redentor lá do Novo Testamento. E aí a gente vem a uma grande questão. A voz ainda está cortando, tá bom. Tá tranquilo? Então vamos lá. Aí a gente chega num ponto bem interessante sobre a criação, chamada de a criação ex nihilo. Vocês já ouviram eu falar, ou seja, a partir do nada. Essa palavra nihil vem do grego, que é nihil, que significa nada. Então, o que é essa questão da criação ex nihilo? Então, vale primeiro recordar que no primeiro e segundo século, com o cristianismo se expandindo ali pelo Mediterrâneo Oriental, dominado pela filosofia grega. Isso é muito importante, porque os gregos não concebiam Deus como criador do mundo. Ele deveria ser considerado apenas como um arquiteto que organizou a matéria. Ou seja, já havia matéria no universo e não precisou ser criada. Todavia, era necessário que fosse dado forma e estrutura a essa matéria. Então, o que acontece? Aquelas localidades que eram dominadas pela filosofia grega, eles não acreditavam em Deus como criador. Eles diziam que Deus era um arquiteto. Então, ou seja, Deus ele não criou todas as coisas. Existia já a matéria. Aí Deus vem, pega essa matéria e dá forma. Ele ajeita aquela matéria para conceber o mundo. Então, o mundo já existia e Deus ele vem e molda as coisas e apenas ele organiza, ele não cria. Então, os gregos eles diziam isso. Portanto, Deus era considerado simplesmente aquele que dá uma forma ao universo.
utilizando uma matéria pré-existente. Em um dos seus diálogos, Timeu, Platão apresentou a ideia de que o mundo fora feito, aí é feito, não é feio não, mas a partir de matéria pré-existente, que fora transformada no universo que conhecemos hoje. Então, Platão ele difundia muito essas ideias aí. E isso acabou influenciando muitos cristãos daquela época, e também impulsionado pelo gnosticismo. Os gnósticos incorporaram, na sua maioria, em seus escritos, essa ideia platônica, essa ideia de Platão, de que o mundo ele foi apenas Deus não criou, ele deu somente Deus, ele deu uma forma. Já existia as coisas e Deus dá uma forma. E eles foram seguidos por alguns teólogos cristãos, como, por exemplo, Teófilo de Antioquia e Justino Marte. Esses aí são considerados ali pais da igreja, mas eles foram muito influenciados por essa filosofia grega e platônica, certo? Eles tentaram harmonizar o evangelho com a filosofia grega, porque a filosofia grega ela dominava o mundo da época. E aí eles incorreram nesse erro de colocar Deus apenas como um arquiteto e não como um criador de todas as coisas. Eles diziam crer na pré-existência da matéria, que teria sido transformada através do ato da criação. Ou seja, a criação não teria ocorrido ex nihilo, ou seja, não foi criada do nada. Ela apenas foi moldada por Deus. A matéria sempre existiu. Então, entenda, essa ideia ela é absurda, porque ela coloca a matéria como sendo uma coisa equiparada a Deus. Porque se a matéria ela sempre existiu, é uma coisa infinita. Ela não foi criada. Ela sempre existiu e Deus apenas deu forma. Então, não teria ocorrido a criação a partir do nada, mas como um ato de construção, onde Deus pega a matéria já existente e atribui uma forma. Então, dessa maneira, isso se tornava mais confortável e fácil para eles tratar sobre a questão, por exemplo, da existência do mal no mundo, que teria surgido por causa da baixa qualidade do material disponível. Então, alguns teólogos daquela época, alguns pais da igreja, eles se enveredaram por essas questões porque se tornou algo confortável para eles. Porque, por exemplo, existia um debate acerca do mal, que até hoje existe, que é uma coisa muito polêmica. Quem criou o mal? O mal sempre existiu ou foi Deus que criou? Então, não podendo responder essas questões satisfatoriamente, o que é que eles fizeram? Eles adotaram essa teoria de que Deus, a matéria já existia e que Deus somente moldou a matéria. Então, daí eles respondiam essa questão do mal, dizendo que o mal já existia através da matéria, porque o material era de baixa qualidade e não era por causa de Deus, né? Então, eles acabaram se confortando nessa situação para não ter como para não buscar uma outra resposta mais difícil, né? Assim, a ocorrência do mal ou de falhas no universo não poderiam ser atribuídas a Deus, e sim às deficiências do material utilizado na construção do universo, que era a ideia também dos gnósticos. Então, é como as questões que o pessoal levanta hoje. Por exemplo, se Deus é bom, por que existe maldade no mundo? Né? As pessoas às vezes não perguntam isso, né? Se Deus é bom, por que existe praga? Por que existe doença? Por que as pessoas morrem? Então, as pessoas da época já tinham essas questões, essas perguntas. Então, os teólogos da época, no momento sem ter resposta para essas questões, eles acharam mais confortável aderir a essa teoria de Platão, de que o mundo ele não foi criado do nada, mas sim ele foi criado de uma matéria pré-existente, e a maldade existe por causa dessa matéria que era ruim. E aí Deus ele não tem culpa, porque ele pegou um material de baixa qualidade para construir. Então, na visão dele, Deus era apenas um pedreiro que pegou um cimento ruim, um material ruim para construir o mundo, né? É mais ou menos de uma forma bem grosseira isso daí. Todavia, aí, o conflito com o gnosticismo fez com que essa ideia fosse rejeitada. Então, depois, ao avançar dos séculos, terceiro e quarto século, os teólogos, os pais da igreja, começaram a estudar mais essa questão e começaram a rejeitar essa ideia. A criação a partir da matéria pré-existente foi sendo pouco a pouco rejeitada, em parte pela sua ligação íntima com o gnosticismo, né?
mas também por uma leitura cada vez mais sofisticada das narrativas da criação lá do Antigo Testamento. Então, lá no em terceiro e quarto século, em reação a essa perspectiva, os principais escritores defendiam que todas as coisas foram criadas por Deus, sem a existência de nenhuma matéria pré-existente. É daí que surge a doutrina da criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus cria tudo a partir do nada. Contudo, nem todos os cristãos adotaram tal posição nesse período inicial das doutrinas cristãs. Orígenes, né, que era um teólogo da época, talvez um dos maiores defensores de Platão, dentre os primeiros escritores cristãos, atribuía um certo mérito à doutrina da criação a partir da matéria pré-existente. Então, como eu falei, existiram alguns pais da igreja, alguns teólogos daquele século que preferiram aderir à teoria de Platão de forma mais confortável para eles. Mas aí, ao final do século IV, muitos teólogos haviam rejeitado essa abordagem de Platão, mesmo é, em sua forma associada a Orígenes, né? Defendiam ser Deus o Criador de todas as coisas, tanto do mundo material quanto do espiritual. O credo de Niceno se inicia com a declaração de fé no Deus Criador dos céus e da terra, afirmando que Deus havia criado os dois domínios, o material e o espiritual. Então, a partir do quarto século, a igreja ela entra no consenso de que a criação ela é ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus criou tudo, o universo a partir do nada. Não existia matéria pré-existente, mas sim a matéria ela foi criada por Deus. Tudo foi criado por Deus, tanto o mundo material como o mundo espiritual. Deus é o criador de todas as coisas. Então, é interessante, quando a gente vê o texto lá na, no original, ele dá uma pista bem interessante acerca disso. O livro de Paul Wolff aí, página 31, ele diz o seguinte: existe a possibilidade de que em Gênesis 1:1 existe a afirmação de que Deus criou a matéria em um ato único. O emprego do vocábulo bará, traduzido por criou, só é utilizado juntamente com a atividade de Deus e significa criar do nada, ou criar algo completamente novo, sem precedentes. Assim, a palavra bará encontra-se em Gênesis 1:1, no versículo 21 e 27, e refere-se à criação da matéria, da vida animal e do ser humano. Já em outros casos é empregado asa, que corresponde a fazer. Então, ali o próprio texto no hebraico ele deixa separado. Quando é a criação do nada, emprega-se essa palavra bará, ou seja, criado do nada. Quando é alguma coisa formada de outra coisa existente, ele emprega a palavra asa, né, que faz simplesmente a fazer. Então, é essa questão aí da criação. Então, se algum dia se deparar com alguma situação dessa, a gente tem aí o fundamento de que Deus ele é criador de todas as coisas, tanto do que é aparente como aquilo que não é aparente. Mundo material e mundo espiritual. A criação ela é ex nihilo, a partir do nada. Em torno da criação surge outra questão, que é aí o finalzinho aí já do nosso estudo, sobre a criação e o tempo. Existe também um debatezinho sobre o tempo da criação. Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre. E é uma questão que entra também naquela parte, por exemplo, da evolução, né? Da criação, o Big Bang, a teoria aí que os cientistas, a maioria deles trazem. É um pouquinho associado a isso aí. Há um debate muito interessante e antigo dentro da teologia cristã sobre a complexa relação entre a criação e o tempo. Agostinho, né, foi um dos primeiros que deu a entender que a contagem do tempo de Gênesis 1 poderia ser muito longa. Ele alegava que não era possível pensar que Deus tivesse dado origem à criação em um momento certo e definido do tempo, como se o próprio tempo existisse antes da criação. Parece confuso aí, mas o que é que qual é a questão em torno desse debate?
Existe um debate se os dias de Gênesis eles são literais ou se eles são simbólicos. Por exemplo, lá em Gênesis diz que Deus criou tudo em 6 dias, não é isso? E no sétimo descansou. Mas existe um debate se realmente esses dias são dias literais de 24 horas, ou se esse dia aqui do Gênesis é um dia que corresponde a várias eras, né? Como a gente fala entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, que existia uma lacuna de tempo enorme, que a gente não sabe quanto tempo. Então existe um debate. Esse tempo de Gênesis, ele é 24 horas literais, 7 dias literais, ou esse tempo de Gênesis é um tempo que não é definido. Por que isso? A gente vai ver. Bem antes do surgimento da teoria evolucionista, geólogos sugeriam uma grande idade de existência para a Terra com base em dados científicos. A reação cristã depende da interpretação literária de Gênesis 1, de onde tem surgido conceitos diversos. Se o relato do primeiro capítulo de Gênesis for semelhante à história humana atual, então a criação terá acontecido em 6 dias literais, né, de 24 horas, e não muito tempo atrás. Contudo, se o significado da palavra dia não é absolutamente certo, especialmente antes da lua, do sol e da lua serem criados. Então, o que é que isso significa? Se você vê o relato de Gênesis, o sol e a lua, ele é criado no quarto dia, não é isso? Não sei se vocês lembram aí. O sol e a lua, ele é criado no quarto dia. Só que o sol e a lua é que marca o tempo, né? Os dias não é marcado pela lua e pelo sol. Então, e antes do sol e da lua ser criado, existia uma criação, né? Então, como é que esses dias eles podem ser contados? Se o sol e a lua, ele só foi criado no quarto dia. Então, esse é o debate que existe em torno da criação, porque o sol e a lua é que marcam os dias, né? O sol se põe, é um dia, né? O sol se põe, vem a lua, no outro dia o sol vem de novo. É assim que a gente marca o tempo, através do sol e da lua. Mas o sol e a lua só foi criado no quarto dia. Então, como é isso? Então, esse é o grande debate. Agostinho, por exemplo, ele atribui o tempo a uma criação de Deus. O tempo ele não existia na eternidade, porque Deus é eterno. O tempo ele é uma criação de Deus para que a gente pudesse se situar no espaço, né? No tempo e no espaço. Então, embora Gênesis 2 ou 3 possam ser considerados história, o capítulo 1 de Gênesis possui uma forma literária diferente. Então, se Gênesis 1 não for de fato história, mas uma narrativa simbólica, a contagem de tempo da criação está aberta à indagação. Então, existem aqueles que acreditam que o tempo ele não seja literal, ou seja, o primeiro dia da criação poderia ser 100 anos, poderia ser 1000 anos, né? Não teria um tempo definido. Foi colocado como dias para que a gente pudesse entender. Já tem outros que acham que são dias literais, foram 7 dias literais. Mas a questão é essa, que o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia da criação. Então, existe essa controvérsia em relação à criação. Então, fechando aqui, essa é a grande questão que a gente tem, as questões em relação à criação. Veja que a história da criação, ela parece bem simples, né? A gente vai aprender lá na escola dominical, né? Tal, Deus criou o céu, a lua, tal, essas coisas todas. Mas quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, existem outras questões com relação à criação que são motivos de debate. Mas assim, fechando aí essa questão, isso aí nada interfere na nossa fé, na verdade. Se o dia de Gênesis é literal ou não, se foi criado, se o dia ele durou mais tempo, né, seriam eras, isso em nada vai interferir o fato principal do Gênesis, que é Deus Criador, que criou os céus e a terra, tudo foi criado por ele. Uma coisa que é inegociável, a criação, ela é ex nihilo, ela é a partir do nada. Deus não forma o mundo de uma matéria pré-existente,
Deus ele cria todas as coisas a partir do nada. Então isso é que a gente tem que ter nossa mente, ter a fé de tudo isso aí. Então se o dia de Gênesis ele é literal ou não, isso não vai interferir na nossa fé, nem naquilo que a Bíblia traz do nosso Deus Criador que criou todas as coisas. E não entrar nessa onda do que se coloca de como se o Deus do Antigo Testamento fosse diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo é o Deus do Novo, né? A Trindade existe na eternidade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles existem na eternidade e todas as coisas foram criadas pelo Deus triuno e chegaram até nós, né? Chegamos também a esse mundo e estamos aí nas mãos dele, né? Deus ele é o criador, é o redentor e ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Então isso é a importância que a gente precisa ter em mente em relação à criação, em relação a tudo isso aí que nós vimos, né? Acho que é interessante, a gente trouxe alguns fatos que os irmãos aí não tinham escutado, né? Esses relatos que a gente tem paralelos à Bíblia, né? Com relação à criação, mas é muito interessante. Quando a gente começa a estudar mais a palavra de Deus, a gente vai descobrir novas coisas e vai crescendo um pouquinho mais na graça e no conhecimento. Então, irmão, nós fechamos. Eu não quis me aprofundar muito, porque o assunto é um pouquinho complexo, certo? A gente procura trazer de uma maneira mais simples, mas o assunto é um pouquinho complexo. Se a gente estudar, se a gente se aprofundar demais, vai começar a fervilhar a cabeça dos irmãos. A minha fervilha também. Então é uma coisa que é um pouquinho complicada. Mas a gente trouxe aí da maneira bem mais simples. E a gente vai tentar, nas próximas, aí a gente trazer alguma coisa mais simples, começar mais básico. A gente começou um pouquinho avançada e depois eu disse, opa, a gente vai. Eu já tinha começado da criação, a gente tentar uma coisa mais básica para a gente começar aí de pouquinho, certo?